por tempo indeterminado. Na opinião pública desta manhã, a bastoneira da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, é a convidada do nosso programa. Muito bom dia, bem-vinda. Obrigada pela presença. Sem acordo, havia alternativa a um novo protesto? Não. Aliás, nós temos estado a acompanhar este processo de muito perto, porque entendíamos que era a altura do Governo e do Sr. Ministro da Saúde conseguir fazer uma negociação para a carreira, porque é uma carreira que está parada, congelada há 12 anos e que foi completamente estruturada em 2009. E, portanto, hoje os enfermeiros não têm nenhuma categoria, nem de especialista, nem de chefe, nem de supervisor, nem de diretor, têm um nível apenas que são enfermeiros. Ou seja, na prática estão a exercer funções além do que está estabelecido nos contratos de trabalho? Estão, neste momento estão. A Ordem emite 2 títulos, o título para eles poderem exercer como generalistas e como especialistas. Estes especialistas não fazem a mesma coisa que os enfermeiros generalistas. Por exemplo, eu sou especialista em saúde comunitária. Se amanhã me pusesse num bloco de partos, eu não saberia o que fazer. Portanto, há funções, e esta formação da especialidade é paga do bolso dos enfermeiros. O Estado não comparticipa em nada. Com que direito é que acha que pode agora usufruir dessas competências que foram pagas pelos próprios e que a Ordem reconhece sem os contratar para esse efeito? É um princípio constitucional básico. Mas, Sra. Bastonária, se o anterior protesto não teve efeitos, por que é que acha que este pode ser diferente? O que é que esperam com esta forma de contestar e reivindicar certas questões, nomeadamente a questão de remuneração? Ele teve efeitos, tanto que foi aquilo que fez o Sr. Ministro querer sentar-se à mesa das negociações. Mas mantém a posição, não é? O Ministro. Eu diria, estou um bocadinho como o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. O problema é que o Sr. Ministro faltou à palavra. O Sr. Ministro aceitou um compromisso de se sentar à mesa das negociações, disse que iria fazer uma nova carreira e infelizmente não o fez. E, portanto, aquilo que nós sentimos ao longo deste mês em que os sindicatos e o movimento esteve a negociar com o Ministério foi que o Sr. Ministro tentou, durante este mês, fazer os enfermeiros perder tempo. E isso é uma pena, porque ele teve aqui uma oportunidade única para resolver um problema que não é novo, de facto. É um problema que, como já disse, tem 12 anos ao nível da carreira, mas que ele podia ter honrado a sua palavra e ter honrado o seu compromisso e não o fez. E quais são os argumentos por parte do Ministro para não ceder aos vossos pedidos? Ele não dá e, portanto, nós achamos que é uma questão orçamental, é uma questão de dinheiro. E quando nós falamos em questões de impacto orçamental, os enfermeiros são 70 mil. Nós temos 70 mil membros na Ordem dos Enfermeiros, só no SNS trabalham atualmente mais de 40 mil enfermeiros. Agora, nós temos que, enquanto país, definir as nossas prioridades. Estes enfermeiros que são quem vigia os doentes 24 horas por dia, que cuida para que eles se mantenham vivos e bem dentro dos hospitais e dos centros de saúde, são pessoas que levam para casa menos de 1000 euros por mês. É bom que as pessoas lá em casa saibam disto. Estamos a falar, provavelmente pensam que os enfermeiros ganham muito. O mês passado foi possível assumir um compromisso com outras carreiras da saúde, com início de vencimento nos 1.600 euros brutos por mês, e os enfermeiros estão há 12 anos nos 1.200 euros brutos por mês. Reformam-se aos 65 anos, toda a gente sabe que um enfermeiro com 65 anos não tem condições para continuar a fazer turnos e a cuidar dos doentes. Exatamente, pela questão dos turnos. E, portanto, perdemos isso tudo. E o Sr. Ministro teve aqui esta oportunidade de corrigir estas situações e, infelizmente, não honrou o compromisso que tinha com os enfermeiros. Mas há um parecer. Há ou não ilegalidades? Porque não estamos a falar de uma greve. É importante estabelecer aqui a diferença. Sim. É um protesto, mas não uma greve. Em termos práticos, qual é essa grande diferença? A grande diferença é, e podemos sair da enfermagem para as pessoas lá em casa perceberem um bocadinho melhor. Eu estou contratada para fazer uma determinada função. Se me pedirem para fazer outra, que não é aquela para a qual me contrataram e que exige mais habilitações ou que exige outra especialização, então têm que me pagar de acordo com essa função que eu vou desempenhar. Nos enfermeiros não é diferente, eles estão contratados como enfermeiros generalistas. Têm determinadas coisas para fazer que a Ordem lhes diz que são aquelas, não podem ultrapassar aquelas que têm que fazer. Se o hospital ou o centro de saúde quer
que eles exerçam as competências de especialistas que a Ordem lhes atribui, porque um enfermeiro generalista, por exemplo, dentro de um bloco de partos, não pode fazer CTGs. E essas funções não lhes são pagas, eles não estão contratados para isso. Eles tiraram a sua especialidade e, na sua boa vontade, começaram a exercer as suas competências especializadas. Quanto a nós, nunca o deviam ter feito, porque o Governo não merece essa boa vontade. Não é só este, os sucessivos que não resolveram o problema, não merece essa boa vontade da parte dos enfermeiros. Mas não há o risco de haver aqui responsabilidade, eventualmente responsabilidade civil para os enfermeiros, em caso, por exemplo, de danos para os utentes? Eu acho que há para o Sr. Ministro da Saúde. O Sr. Ministro da Saúde tem que estar muito consciente que, ao não resolver este problema, o responsável máximo pela prestação de cuidados de saúde dentro das instituições é ele. Em relação ao parecer, o parecer inclusive tem um sentido de voto, uma declaração de voto de 2 conselheiros, dizendo que a informação que o Ministério envia não é suficiente para eles se pronunciarem sobre esta questão. E o parecer é dado com base na informação que o Ministério envia. O Ministério, e não foi ao a enviar, informação correta? não é a informação correta, porque o Ministério envia uma carreira de 2009, que está no papel, é um decreto-lei. Infelizmente todos sabemos que em Portugal há inúmeras leis que estão no papel e nunca foram cumpridas nem postas em prática. Essa carreira nunca foi regulamentada e, portanto, ela não está em vigor. Fala em 2 níveis para os enfermeiros, enfermeiro e enfermeiro principal. O problema é que no primeiro nível existem 15 escalões e os enfermeiros continuam todos no primeiro, desde 2009, e enfermeiros principais não há um único no país. Portanto, isto é uma questão política que, no nosso entender, tem que ser resolvida pelo Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Ministro da Saúde não consegue honrar compromissos, não é só com os enfermeiros, já se viu com outras classes profissionais. Nós vamos continuar a conversar. Rita Vactra, já temos algumas participações já em linha, nomeadamente uma enfermeira parteira que está a ver-nos e a ligar-nos de Gaia. Chantal Prudêncio, muito bom dia. A sua opinião? Muito bom dia. Estou sim? Consegue-me ouvir? Muito bem. Sim, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada, caríssima bastonária, por nos representar desta forma tão assertiva, tão objetiva e abraçar a enfermagem de uma forma geral. Respondendo a todas as perguntas que fizeram no início da opinião pública, nós adoraríamos ter outras formas de protesto. Sou enfermeira há 19 anos, sou parteira há 8 e participei em todas as formas de protesto, em greves, de forma assertiva, em publicações, em jornais. Nunca tivemos resolução. Fizemos este movimento, eu sou também um dos elos, neste momento estou doente, não estou no ativo, mas sou um dos elos representantes deste movimento. Tivemos todas as tentativas de comunicação com o Sr. Ministro da Saúde. Não deu resposta. Suspendemos o nosso movimento a 24 de julho porque nós, enfermeiros e enfermeiros parteiros, somos profissionais de palavra. Disseram-nos que teriam boa vontade e que iríamos entrar em negociações. Mentiu descaradamente a toda a população portuguesa. Tivemos 5 reuniões técnicas sem nenhum tipo de resolução política. Nenhum tipo. Portanto, ele consegue fazer efetivamente assinaturas de acordos de trabalho para outras profissões, consegue definir carreiras para outras profissões. Para nós há constrangimentos legais que nem eles próprios não sabem dizer quais são. Portanto, a população portuguesa está em risco em termos de saúde graças ao Sr. Ministro da Saúde. E nós pedimos encarecidamente a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, a intervenção do Presidente da República, porque são as vidas das pessoas que estão em risco. Não por causa da minha incúria enquanto enfermeira parteira, porque eu jamais me vou recusar a prestar cuidados numa situação de urgência ou emergência. Qualquer dano é da total responsabilidade do Sr. Enfermeiro Adalberto. Deixe-me só pedir-lhe para corrigir 2 ou 3 coisas que foram vinculadas num noticiário. Portanto, sim, nós não estamos em greve, estamos em protesto. Nós não queremos equiparar salários com a classe médica, nós queremos salários dignos. Eu trabalho há 19 anos e o meu salário líquido este mês foram 1.000 euros. Há 19 anos que eu trabalho. Não existem enfermeiros de primeira, como já disse em alguns jornais. Existem enfermeiros e enfermeiros especialistas. Enfermeiros especialistas deixaram de existir desde 2009.
Muito bem, Chantal Prudência, eu agradeço a sua participação, também aqui há alguns dados que nos deixou para uma futura conversa. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Ouvimos agora uma outra convidada, a enfermeira parteira Catarina Sousa, que está a ligar-nos da cidade do Porto. Muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia. Desde já agradeço a oportunidade de manifestar a minha opinião no vosso programa. Gostaria também de cumprimentar a digníssima bastonária e agradecer por tudo aquilo que tem feito por nós. Antes de mais, gostaria de manifestar o meu desagrado, para além de uma profunda tristeza que eu sinto uma grande revolta por esta falta de palavra e de compromisso por parte do Sr. Ministro da Saúde. Gostaria também de saber porque é que nós estamos a ser castigados. Porque é isto que eu sinto, nós estamos a ser castigados por uma manifestação que nós estamos a fazer e que temos todo o direito. Eu estou contratualizada como enfermeira de cuidados gerais, tirei uma especialidade à minha custa, no meu tempo, e exerço cuidados especializados para os quais a Ordem me deu essas competências a custo zero num hospital. E eu gostaria de saber se isto, como disse o Sr. Ministro, se é falta de ética. Se é falta de ética trabalharmos 60 horas semanais para as quais nem sequer somos remunerados e executarmos cuidados especializados para bem de uma população. E isto, efetivamente, é revoltante. Os enfermeiros, como tem referido a Sra. Bastonária, estão exaustos. Ninguém tem a mínima noção das horas que nós trabalhamos e dos cuidados especializados que nós executamos para bem de todos. Gostaria, tal como têm reestruturado carreiras de outras profissões, que reestruturassem a nossa e que nos dessem o devido valor. É só isto que eu tenho para dizer. Muito obrigada pela sua intervenção. Um bom dia. Vamos saber o que pensou José Martins. Está a ligar-nos aqui da cidade de Lisboa e é funcionário público. Olá, bom dia. Ora, bom dia, mas obrigado pela oportunidade que me dá de partilhar convosco a minha opinião. Ora, eu gostava de salientar à Sra. Bastonária que o facto da má-fé e prepotência do Sr. Ministro para com os enfermeiros neste país não se verifica por falta de verba. Porque eu recordo a Sra. Bastonária que ainda há pouco tempo houve um dirigente da Caixa Geral de Depósitos que recebe 5 mil euros só por aparecer nas reuniões. Portanto, falta de verba não há, Sra. Bastonária. Portanto, há simplesmente má-fé, incompetência e prepotência do Sr. Ministro. E quanto a isto, minha senhora, só há um remédio. Ao Primeiro-Ministro tem olhos na cara para ver, vê e substitui o Ministro, porque o Ministro não é competente. Basta ver quantos são os milhares de utentes que ainda hoje não têm médico de família, minha senhora. Isto não é brincar com a saúde dos portugueses. É para isto que este senhor é pago pelo erário público português. Ora, isto não devia envergonhar o senhor se o senhor tivesse vergonha, se não fosse político. A pergunta que eu faço é do que é que a Sra. Bastonária e a Ordem estão à espera para que, com a mesma prepotência, com a mesma força e com o mesmo exemplo, porem o Ministro e o Ministério da Saúde em tribunal e darem a oportunidade aos magistrados que tanto lutaram para ter a carreira e a revisão das carreiras que tiveram. E esses, como eu digo, não precisavam de greve, nem de lutas, nem de outras coisas mais. E, no entanto, os enfermeiros, se quiserem, só à força lá irão, como qualquer outra carreira. Pena é que os sindicatos em Portugal estejam quase todos politizados e, infelizmente, acabam todos por ser, de alguma forma, manipulados pelos interesses políticos instalados. Portanto, coragem, Sra. Bastonária, vai em frente e não tenha medo de pôr o Ministro e o Ministério da Saúde em tribunal para bem dos enfermeiros portugueses. Muito bom dia. José Martins, obrigada pela sua participação. Um bom dia. O Vítor Azevedo é empresário, vem-nos também aqui de Lisboa. Bom dia. Vítor Azevedo, parece que caiu a chamada, vamos ver se mais à frente, ao longo do programa, a produção consegue voltar a estabelecer a ligação telefónica com o Vítor Azevedo, um dos intervenientes desta opinião pública, e quando aguardamos mais opiniões, Sra. Bastonária, fazendo aqui um ponto de situação, nomeadamente de duas enfermeiras parteiras que ligaram as primeiras intervenções, que se nota que há cansaço, há tristeza, há revolta com esta situação, e depois ouvimos este último interveniente a falar de chegar ao extremo de levar um Ministro da Saúde a tribunal. O que eu pergunto é até onde é que estão a pensar ir, se eventualmente este novo protesto não surtir efeito? Sabe que o José não está muito longe da verdade. Nós, de facto, já pusemos o Estado em tribunal há muito pouco tempo.
a propósito da igualdade entre os contratos individuais de trabalho e os enfermeiros que são funcionários públicos, porque uns trabalham 40 horas, outros 35, pelo mesmo valor. Esse é mais um dos motivos que deixa os enfermeiros nesta tristeza e nesta desmotivação. Estas 60 horas semanais que a Catarina falou no Porto, eu queria dizer que tive há muito pouco tempo a visitar o Hospital de São João. O Hospital de São João está a dever 89 mil horas aos enfermeiros neste momento. Ou seja, não é só a questão de não serem pagos como especialistas, é também a questão deles trabalharem sempre muitas horas para além daquilo que é o seu horário. E seguramente estão exaustos. Estão exaustos, estão sujeitos a um aumento muitíssimo elevado do risco de erro para as pessoas que cuidam. E nós temos um estudo do ano passado que divulgámos que nos diz que 86% dos enfermeiros neste momento estão a trabalhar no limite da exaustão. E, portanto, para tudo isto era preciso que o Sr. Ministro, durante este ano e meio que nós temos de mandato, tivesse assumido um compromisso, como nos disse que ia fazer, sobre todas estas questões que dependem da carreira. Todas estas questões das horas a mais, da idade de reforma, daquilo que não é pago em termos de especialidades, todas estas questões estão dependentes da carreira. E aquilo que este senhor disse aqui no final, e que estávamos a falar no início, e que para nós é muito importante, é que os enfermeiros, sobretudo, estão fartos porque olham para o lado e Portugal tem dinheiro para tudo, sobretudo para os bancos. Por que não atender às reivindicações dos enfermeiros? Não, nós não conseguimos, e por isso é que este protesto faz sentido, e por isso é que ontem o sindicato disse que iria enviar o pré-aviso de greve para fazer uma greve de 5 dias em setembro, e evidentemente nós apoiamos e entendemos que todos os enfermeiros neste momento, especialistas, não especialistas, os que são funcionários públicos, os que são de contrato individual de trabalho, todos têm motivos para aderir a esta greve. Eu estive há muito pouco tempo também no hospital, há 2 dias, de São Francisco Xavier e de Santa Cruz. Nós andamos todos os dias no terreno de norte a sul do país e todos os enfermeiros estão abaixo dos mínimos em termos de número de enfermeiros dentro dos serviços. O último estudo internacional diz-nos, e engloba Portugal, engloba 30 países e foi feito em parceria com a Universidade Católica, que por cada doente a mais a cargo de um enfermeiro, a mortalidade aumenta 7%. Significa que dentro dos hospitais as pessoas morrem 7 vezes mais por terem menos enfermeiros. E depois temos os enfermeiros portugueses que acabam por emigrar para procurar, de facto, melhores condições de vida. É que é um contrassenso. O país gasta dinheiro a formar estes enfermeiros no sistema público de ensino. Todo o mundo quer enfermeiros portugueses porque nós, de facto, temos uma formação muito boa e depois deixa-os ir porque não contrata. Nós fomos alvo de um reparo da OCDE o ano passado porque nos faltam 30 mil enfermeiros, contratar 30 mil enfermeiros no sistema público. Nós estamos atrás de países como a Estónia, como a Eslovénia e a Letónia, no rácio de enfermeiro 1000 habitantes. Isto é inadmissível. Sra. Bastonária, vamos ouvir outras opiniões nesta opinião pública. A Madalena Marques, a enfermeira, está a ligar-nos da Figueira da Foz. Muito bom dia. Muito bom dia. Para já queria cumprimentar a nossa bastonária que está a fazer um trabalho excelente por todos os enfermeiros em Portugal. Eu sou aluna da especialidade de enfermagem médico-cirúrgica e para os senhores telespectadores não saibam, nós pagamos ano e meio de formação cerca de 3 mil euros. Como a senhora bastonária disse, nós somos os melhores enfermeiros, por isso é que nós somos requisitados muito lá fora. Por algum motivo temos qualidade no ensino, enquanto que nos outros países a formação é direcionada só para uma área, nós ao fim dos 4 anos podemos trabalhar em qualquer serviço de um hospital ou de um centro de saúde. Eu acho que, como futura enfermeira especialista, acho que devia ser não só os enfermeiros obstetras a fazer este protesto e reivindicar os seus direitos, mas acho que todos os enfermeiros especialistas e não só, estarmos lado a lado. Creio que com este mandato desta nossa bastonária, os enfermeiros encontram-se mais unidos, o que não acontecia há muitos anos. Eu sou enfermeira há 7 anos e quando terminei a minha licenciatura
tínhamos uma bastonária que nada fazia por nós. Nós éramos maltratados pela sociedade e chegamos a um limite, e acho que neste momento este protesto não se deve só aos enfermeiros obstetras, mas sim a todos os enfermeiros especialistas, generalistas e de outras especialidades. A culpa também, creio eu, passa um bocadinho também pelas escolas de enfermagem que formam e que abrem concursos. Acho que devíamos pensar também em pôr um travão, visto que nós vamos para o mercado e não somos aquilo que estamos a estudar. E ser-se enfermeiro especialista em Portugal exige um grande esforço, não só económico, mas também de trabalho de horas, porque nós somos profissionais e estamos a trabalhar e enquanto estudantes de uma especialidade passamos outra vez a ser estudantes e alunos a fazer estágios em serviços. Era só isso que eu queria dizer. E parabéns à nossa opinião. funcionária. Obrigada pelo contributo. Um bom dia. A Luísa Carolina está a ligar-nos de Rio do Moro, é empregada de balcão. Bom dia. Bom dia. Sou filha de parteira que trabalhou até aos 70 anos na sua atividade como especialista. Salvou vidas e deu vidas, ajudou mães a darem às suas crianças durante quase 50 anos de sua profissão. Se estão a fazer esta diferença com os médicos, com os enfermeiros generalistas, por que é que também não fazem com os médicos? Porque os médicos tiram o seu curso. Diga? Não, estamos a ouvi-la, Luísa. Sim. Pode continuar, sim. Os médicos tiram o seu curso e, ao fim de um X tempo, tiram a sua especialidade. E são pagos pela sua especialidade. Por que não fazer isso também aos enfermeiros? Porque muitas das vezes, a maior parte das vezes, nas maternidades, quem faz se calhar 90% dos partos são os enfermeiros, não são os médicos. Os médicos estão lá, sim senhora, para ajudar e tudo bem, os médicos especialistas, mas quem está a assistir e a ajudar as parturientes são os enfermeiros e os enfermeiros especialistas. Por isso devem ser pagos naquilo que têm direito, que é como enfermeiros especialistas e não como enfermeiros generalistas. Muito bem. Sim, Luísa Carolina, nós temos que seguir em frente porque, infelizmente, estamos quase no final do nosso programa, o tempo passa de facto muito depressa e temos várias pessoas que ainda gostariam de dar a sua oportunidade de participar. Obrigada pelo telefonema, um bom dia. Ouvimos agora o enfermeiro André Santos, que nos liga também de Gaia. Muito bom dia. Olá, bom dia. Olá. Antes de mais, queria desejar um bom dia à senhora jornalista e à senhora enfermeira e bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Antes de mais, queria dar os parabéns pelo trabalho que a senhora bastonária e toda a sua equipa têm desenvolvido em prol dos enfermeiros. Em segundo lugar, e que eu acho que é importante à população que nos está a ouvir e a toda a gente que está a ouvir o programa, é que perceba que temos um Estado e um Governo que injeta milhões nos bancos e depois não tem uns trocos para melhorar a saúde em Portugal. Eu acho que isto só prova que o Sr. Ministro não tem palavra e parece que está a gozar com os enfermeiros. Eu trabalho em cuidados de saúde primários e estou solidário com os colegas de saúde materna e obstétrica. E todos os enfermeiros que trabalham em áreas diferentes da saúde materna e obstétrica têm que estar solidários com estes colegas, no sentido em que hoje são eles, amanhã poderemos ser nós. Isto é uma luta de todos, até porque existe um novo decreto-lei, por exemplo, o novo decreto-lei das unidades de saúde familiar, na qual refere que todos os enfermeiros no futuro que fazem parte dos cuidados de saúde primários devem ser titulares do título de enfermeiros de saúde familiar. Ora, isto só prova que o Ministro não pode achar que os enfermeiros têm que trabalhar e têm que ser pagos como tal. Neste sentido, só queria prestar essa solidariedade e queria reiterar a importância que todos os enfermeiros devem estar unidos, porque hoje são os colegas de saúde materna e obstétrica, mas amanhã seremos nós. Isto é uma luta de todos e o Ministro não pode achar que os enfermeiros têm que prestar cuidados como enfermeiros em cuidados gerais. Isso não é correto. Tomamos nota da sua posição. Obrigada, André Santos, pelo seu telefonema. Bom dia. O António Nogueira é reformado e liga-nos de Moscavide. Bom dia. Qual é a sua opinião? Obrigado por me permitir participar e parabéns à senhora bastonária também pelas suas intervenções. Eu tenho gostado. Agora, há algo... Está? Sim, estamos a ouvi-lo, António.
No entanto, há algo que eu gostaria de vincar, que é o seguinte. Eu compreendo os enfermeiros e até as especialidades, porque há enfermeiros especialistas de várias especialidades, não é? Mas há aqui algo que realmente eu não consigo perceber. Desculpem-me. Que é o seguinte. Tivemos um governo durante 4 anos que cortou ordenados, cortou pensões, cortou não sei o quê, fez mais de 50 às pessoas todas deste país. Eu não vi enfermeiros insurgirem-se contra aquele governo. Não vi, sinceramente. Gostava que a senhora bastonária me fizesse perceber melhor uma situação destas. Porque não consigo perceber. Durante 4 anos ninguém se insurgiu contra aquele governo. E realmente as situações que se passavam eram iguais a estas. Agora, não sei por carga d'água, vamos todos para a luta, porque isto agora... Desculpem. Não tem que pedir desculpa, mas de qualquer das maneiras, António Nogueira, vamos dar a oportunidade à bastonária, nossa convidada, obrigada, um bom dia, de responder às dúvidas deste interveniente. Eu queria dizer ao António que tem toda a razão. Eu não era bastonária na altura e tenho muita pena de não ter sido bastonária com o anterior governo. Tive algumas intervenções enquanto enfermeira, mas que não tinham o impacto que tem agora com o facto de eu estar no cargo e ter tomado posse. E isto é um problema que não é só deste governo. Houve vários governos ao longo dos últimos 12 anos que não quiseram resolver esta situação. E, portanto, este ou o próximo, ou qualquer outro, da esquerda ou da direita, que não resolve esta situação, motivaria a intervenção da minha equipa no mesmo sentido. E, sublinho, tenho muita pena de só estar bastonária há 1 ano e meio, porque se estivesse há mais tempo, seguramente já teríamos tido outras atitudes. Mas eu gostava de dizer aqui, deixar uma reflexão, porque é importante nós percebermos o limite, o ponto de limite que os enfermeiros já ultrapassaram por causa destes 12 anos de espera. Nós recebemos na Ordem, nos últimos dias, vários pedidos de suspensão do título de especialista. Isto significa que a partir do momento, por esta questão, por não estarem a ser pagos pelas suas funções e competências. Houve uma colega que disse que paga 3.000 euros pela especialidade médico-cirúrgica, é verdade. A de obstetrícia, do seu próprio bolso, não é? Do seu próprio bolso, chega a quase 10.000, a de obstetrícia e saúde materna, e eles fazem as especialidades em serviço, portanto é tudo pós-laboral. Não há nenhuma ajuda por parte do Estado. Outra senhora disse bem que os médicos especialistas são pagos, e bem, e nós não somos, portanto já fomos antes de 2009. A partir do momento em que a Ordem der a estes colegas a suspensão do título, não há nada em termos legais que o Ministério ou o Governo possam fazer sobre estes enfermeiros para que eles sejam obrigados a prestar qualquer tipo de cuidados. Portanto, a questão dos avisos das faltas injustificadas, de eventualmente processos disciplinares, isso não vos preocupa? Preocupa-nos muitíssimo é que as pessoas, alvo dos cuidados dos enfermeiros, fiquem sem esses cuidados. E, portanto, estamos neste risco e estamos noutro risco, que é de acontecer aquilo que aconteceu na Finlândia há muito pouco tempo. Os enfermeiros podem um dia, se quiserem, se decidirem, não ir trabalhar, porque as pessoas podem faltar, e colocar-se à porta dos hospitais, e muitos têm dito isto, e nós alertamos o Sr. Ministro que isto pode acontecer, que seria o país acordar com os enfermeiros a não estarem dentro dos serviços. E atenção, que neste momento os sindicatos, este movimento é um movimento autónomo e espontâneo, os sindicatos não controlam esta vontade dos enfermeiros. Pode acontecer que eles sozinhos decidam dar faltas ao serviço e não trabalhar nos hospitais e nos centros de saúde. E isto é aquilo que nos está a preocupar muito e que devia preocupar o Sr. Primeiro-Ministro. E está em cima da mesa a possibilidade, como de resto foi uma das sugestões nas participações, deste protesto ser alargado a outras especialidades? Nós ontem emitimos um comunicado a propósito das negociações terem falhado e aquilo que dissemos aos enfermeiros é que o protesto deve ser alargado às outras 5 especialidades. Porque, de facto, são reabilitação, saúde mental, médico-cirúrgica, pediatria e saúde comunitária. Porque, de facto, estão todos a trabalhar em competências especializadas para as quais não estão contratados nem pagos. E os enfermeiros esperaram, como disse, 12 anos pela resolução desta situação. E não é
eu acho que devo dizer isto, eu costumo ser muito frontal. Quando estávamos em campanha eleitoral, o Sr. Primeiro-Ministro fez um vídeo dirigido aos enfermeiros, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, na qualidade de candidato, e disse aos enfermeiros que não se ia esquecer deles. Eu compreendo, nós somos 70 mil. Se contarmos com as nossas famílias, os enfermeiros provavelmente neste país chegam a 500 mil de votos. Portanto, é necessário, quando fazemos campanha, dizer alguma coisa a estas pessoas, mas que não mintam mais aos enfermeiros. Não faltar à verdade. Não mintam mais, porque já são muitos anos de mentiras. E a ideia não é aqui por classes umas contra as outras, mas partilha aqui a ideia de uma enfermeira que há pouco dizia que há de facto uma grande diferença entre a forma como os enfermeiros e os médicos são tratados, não por este governo, mas pelas sucessivas tutelas. Acho que há uma diferença política, não há uma diferença das pessoas, da população em geral, acho que há uma diferença política. E dou-lhe um exemplo muito claro. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos é uma pessoa com quem eu me dou muito bem e trabalhamos muito bem juntos e temos muitas intervenções semelhantes. Portanto, da mesma maneira que eu digo que apoio greves, ele também diz que apoia greves e que os médicos devem fazer greves. Quando é a bastonária da Ordem dos Enfermeiros a dizê-lo, o Sr. Ministro sente necessidade de pedir ajuda à Sra. Procuradora-Geral da República, dizendo que eu estou a extravasar as minhas competências. Quando é o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, não diz nada. Portanto, há aqui, em termos políticos, e o Sr. Ministro da Saúde é médico, é a profissão dele, creio que se calhar inconscientemente há aqui uma forma de tratamento diferente, mas da parte dele e não da parte da população em geral. Sr. Bastonário, muito obrigada por ter estado connosco aqui neste Opinião Pública, onde debatemos uma vez mais um novo protesto dos enfermeiros especialistas. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.